Boa tarde a todos, muito obrigada pela vossa presença. Sou a Maria João Simões, sou locutora da Rádio Observador, das manhãs 360. Começa hoje a Moda Desconstruída, é uma iniciativa do Observador e do Freeport Lisboa Fashion Outlet e também do Vila do Conde Porto Fashion Outlet. Até fevereiro vamos falar de moda em 4 grandes conversas, para as quais convidamos e reunimos vários convidados das mais diferentes áreas. Hoje a nossa primeira talk é sobre moda e preconceito e por isso temos estas 4 mulheres, todas elas desempenham papéis diferentes na nossa sociedade. Passo a apresentar a Inês Mocho, maquiadora profissional, olá. Vera Deus, consultora de moda do Freeport Lisboa Fashion Outlet e do Vila do Conde Porto Fashion Outlet, a Helena Isabel, atriz, e a Inês Gutierrez, apresentadora e também influenciadora. Muito obrigada às 4 por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. Vamos falar de moda e por isso isto é uma conversa, não é uma entrevista. Começo por si, Helena Isabel. Alguma forma se sentiu condicionada nas suas compras? Quando vai a uma loja, ao escolher uma peça de roupa, alguma vez pensou, não posso levar isto porque isto não é adequado à minha idade? Já pensei. Não tanto por pressão da nossa sociedade, digamos assim, porque se eu achasse que podia vestir ou se acho que posso vestir, eu compro. Mais por mim, porque realmente acho que para certas coisas eu já não tenho idade. Eu utilizo muito aquela frase que é pelas costas liceu, pela frente museu. Não quero aplicar essa frase a mim, porque acho que há uma idade para tudo, não só em termos de moda, mas há realmente uma idade para tudo e mesmo que às vezes eu tenha pernas para usar calções, já não me sinto bem com eles, porque acho que não tenho cara para usar calções. Não pode parecer um disparate, mas não sente que é a sociedade que impõe esses limites? Sinto, não, não, porque sou eu própria que sou muito, se calhar sou muito rigorosa comigo. Vera Deus, há pouco falávamos em off que temos uma sociedade muito conservadora. Sente isso no seu papel de consultora de moda no dia-a-dia? Ou seja, a informação é tão grande, há tanta roupa, tantos modelos diferentes, tantos fits diferentes, que eu acho que ir às compras é quase uma luta. Quando não se tem um estilo, eu não gosto muito desta palavra, um estilo muito definido, ou quando não sabemos exatamente do que é que gostamos. Então é muito fácil, eu tenho grupos de amigas que se vestem mais ou menos umas com as outras, depois tenho uns amigos que são assim, mais artsy, que também se vestem mais ou menos uns com os outros, e acho que andamos assim um bocado mais inseridos em tribos, porque eu acho que é o mais fácil, e se calhar por aí podemos falar, mas apesar de tudo, basta sairmos aqui um bocadinho para o país ao lado e a coisa já não é tanto assim. Eu acho que as pessoas arriscam muito mais na escolha da roupa que vestem. Por falar nisso do país ao lado, a Inês Mocho teve formação na área de cosmética em Hollywood. Sente que é muito diferente daquela realidade versus a que temos aqui em Portugal? Sim. São mais abertos, mais... Sim, eles são mais práticos. Quando eu fui, entretanto há muito cá em Portugal, mas estávamos a falar de uma altura em que havia muitas regras na maquilhagem e estava muito na moda mesmo nas revistas ver-se os tutoriais e os passos a passos. E o chegar na altura à academia onde eu andei e de repente as únicas regras que era o que eles diziam eram as regras de conduta e de higiene, de resto vale tudo. É o brincar com as texturas, com as mãos, o entender, o cheirar os produtos e obrigaram-me a fazer coisas que às vezes não tinha pensado, o cheirar os produtos, o entender muito mais para além de uma embalagem e de um rótulo, o que é que nós estamos realmente a consumir. Então isso deixa-me a pensar nesses fatores e depois há uma parte que eles são muito engraçados, porque na parte da formação eu tu cá, tu lá, e preocupam-se mais em trabalharmos em conjunto do que as hierarquias, que cá em Portugal há tanta essa tradição e às vezes acaba por ter um bloqueio à formação. Então eu trouxe muito essa inspiração e depois abri até a minha própria academia. Mas Inês, em relação especificamente à idade, há diferenças? À idade? Sim, é o tema de hoje do nosso talk. Mas a nível da maquilhagem? Sim. Mais por exemplo, um batom vermelho fica bem em qualquer mulher, em qualquer idade? Isso é uma me diz, né? O batom vermelho e o smokey eye se pode utilizar de dia. Isso é uma das grandes... Isso o smokey eye se pode utilizar nas adolescentes e isso o smokey eye se pode utilizar nas pessoas mais velhas. Eu acho que muito, a par do que a Helena estava a dizer,
Acho mais do que a idade, é se nós nos sentimos confortáveis com isso. Há pessoas que não se veem sem ser com smokey eye, não é? E são assim desde adolescentes, criam esse estilo, essa identidade, batom vermelho, e depois fica para sempre. E depois há certas coisas que nós, com o decorrer do tempo, tal como os calções, já não se usam neste momento, mas se calhar na altura usaram, eu também, não é? Se calhar antigamente utilizava muito a barriga, o crop top, antes de ter mãe, depois fui mãe e descobri todo um novo da abdominal que eu não sabia que poderia ter. Então já lá vai o tempo. E ganhamos também fascínio por outras coisas. A nível da maquilhagem, acho que é um misto um bocadinho das duas coisas. Acho que não é nem preto nem branco. É o bom senso sempre que deve prevalecer. É um bom não é? senso. Há coisas que são a nossa identidade e que nós não nos vemos sem aquele apontamento. E depois há coisas que nós, com o passar do tempo, vamos começando a modificar as nossas rotinas, os nossos cremes, os nossos sérums. Eu sinto que nós na maquilhagem começamos a simplificar e na rotina de cuidados de pele começamos a aumentar. Deixa-me só dizer uma coisa ainda relativamente à maquilhagem, que eu tenho a sorte de ter uma mãe com 72 anos, que é capaz de ser as senhoras com mais pinta que eu conheço. E é engraçado que eu vejo as fotografias da minha mãe ao longo deste tempo todo com a maquilhagem. Ela usou os olhos da Twiggy e depois nos anos 80, a Helena deve-se lembrar, Também, aquelas maquilhagens de todas as cores, que começava no azul, a passar pelo rosa, arco-íris, não era? que vinha por aqui, o batom muito forte e muito blush e aquelas, a franja com a pala para cima e os permanentes. E é engraçado que eu agora olho para a minha mãe e a minha mãe parece que não tem maquilhagem nenhuma, mas está cheia de produtos. Tem muita coisa, tem que pôr muita coisa, mas quase que parece que não tem nada. Mas lá está, e se calhar em cada uma dessas evoluiu, fases, exatamente. sempre que olhávamos, neste caso, sempre que olhava para a mãe, identificava com um estilo muito natural e muito próprio. Claro. E eu acho que acima de tudo, e é isso que eu digo sempre, tanto às minhas alunas como quando às minhas clientes, as pessoas têm de sentir bem quando estão com a maquilhagem, com a roupa, e quando eu digo bem, têm de sentir que estão identificadas com o estilo e estão identificadas com o mood daquele dia, porque nós acordamos todos os dias com um mood diferente. Há dias em que eu acordo e apetece-me ser mais sexy, há outros dias em que eu acordo e apetece-me ser mais romântica, há outros dias em que eu quero estar com um estilo um bocadinho mais empresária, mulher de negócios. E uso a roupa e a maquilhagem e os penteados para conseguir construir essa personagem no qual eu acordei e me sinto. Não é? Inês Gutierrez, enquanto influenciadora, as redes sociais tendem a acentuar esta imposição daquilo que é correto usar-se a determinada idade. Que papel é que tem uma influenciadora e as redes sociais em desmistificar? Eu acho que, na realidade, as redes sociais, que acabam por estar diretamente relacionadas com a sociedade, acabam por impor modas, não é? Portanto, há uma determinada influenciadora que mete uma fotografia num insuflável de um flamingo e todas as meninas vão estar na piscina com flamingos em boias. Portanto, acaba por... são modas que se pegam. O que eu acho que é aqui uma questão muito interessante, que é, a nível moral, todos temos o direito de vestir aquilo que quisermos. Eu acho que há outra questão, que é aquilo que é adequado, aquilo que é apropriado, tendo em conta idade, tendo em conta fisionomia, tendo em conta aquilo que queremos que os outros pensem de nós, o sítio onde vamos. Ou seja, a partir do momento em que eu entro numa sala de aula e tiro um boné, porque não vou estar numa sala de aula com boné. Portanto, eu se calhar também não vou para uma entrevista de emprego num banco com um decote até ao umbigo. Portanto, o que eu acho é que é verdade, e é estranho, acho que sou mais nova. Que idade é que tens? 32. Eu sou mais nova. E estar eu a dizer isto... Não, nem nos perguntou a nós, não sei se repararam. Não, porque eu sabia que ela tinha andado mais perto da minha. O que eu quero dizer é, eu por ser a mais nova, se calhar é estranho ser eu a dizer isto, mas há realmente uma tendência e uma evolução e cada vez mais se ouve, veste aquilo que quiseres, tens é que te sentir bem contigo própria. E eu acredito nisso até a um certo ponto. Mas depois há as reticências, mas não caias no ridículo. Exatamente. Não caias no ridículo. O que é eu este acho que ridículo? Mas o que é o ridículo? Era isso que eu estava a pensar. mas É a sociedade que dita o que É ter o bom ridículo. senso. Não, eu acho que é ter bom senso. E é ter alguma sensibilidade, perceber onde é que eu estou, com quem é que eu estou, o que é que está à minha volta. Há códigos. Há códigos, Para há tudo, regras. para Há regras. comportamentos, não é só para aquilo que vestimos ou Claro, para a maquiagem. Há códigos que estão instituídos para tudo, não é? Mas já não há tanto. Mas tem que Mas haver. o que não estou a dizer, eu não sou contra os códigos. Eu até acho que o protocolo está a começar a ficar completamente subvertido e eu acho que parece que já tudo vale em todas as situações.
e acho que tem que haver aqui algum decoro em determinados casos. Há bocado falávamos depois- dos decotes, Vera. Exatamente. Os decotes, por exemplo, devem-se Os usar decotes. Os em decotes. qualquer idade, Olha, em eu qualquer acho- circunstância, eu não, acho- provavelmente, mas Eu acho que os decotes, eu penso sempre em fisionomia. Eu acho que as senhoras têm um colo, um bom colo para mostrar, devem sempre usar decotes. Porque há senhoras que têm o peito muito grande, por exemplo, e quanto mais se tapam, maior o peito parece. parece. Portanto, queremos partir o peito e queremos Claro. usar decotes. Claro que depende de cada um, e o decote pode ir até ao limite de cada um de nós. Se tem uma união de peito muito acima e já se começa a ver aquela coisinha assim, há senhoras que não gostam, então tapam mais um bocadinho. Mas eu acho que um bom decote é sempre. E é nesse, sempre bom. falando dos decotes, tais códigos não entram aqui, quero eu dizer com isto, por exemplo, uma pessoa que trabalhe num banco ou que trabalhe no escritório, Não, quer dizer, não vai- deve. Claro. não não deve deve. estar com um decote Claro. Mesmo quem faz o muito atendimento, pronunciado. mesmo quem faz um atendimento ao público, tem que Mas estar quando sempre eu a falo de baixar e a códigos, mexer. é um pouco isso, são códigos Sim. de comportamento, pronto, que estão instituídos e que, no fundo, todos nós nos deixamos guiar por eles, não é? Até Mas para... a Inês, por exemplo, imagina-se a ser influenciadora daqui a 30 anos? Há muitas influenciadoras com 50, 60? É assim, a questão do ser influenciadora, o ser influenciadora surge-me depois de eu trabalhar como apresentadora de televisão. Portanto, eu gosto sempre de dizer isto, que eu não sou influenciadora. Eu comecei por influenciar por ter, se calhar, essa exposição. por ter essa exposição. O que eu quero é acho que os influenciadores vão influenciar consoante também a idade que têm, aquilo que estão a fazer, a fase em que estão, por aquilo em que estão a passar. Portanto, eu acho que, sim, sei lá, daqui a 30 anos, se eu continuar a fazer bons conteúdos e a ter coisas boas para contar e para Mas fazer, lá porque está, não? existem muitas influenciadoras mais velhas. Eu acho que também Em é Portugal não do panorama- existem muito, mas Não. lá Mas fora... sim, lá fora. Mas existe. cá não, por isso é que Muito. falávamos há Mas pouco temos que desta. pensar uma coisa, o panorama das influenciadoras começou há quantos anos? Há pouco. Claro. Nós não podemos pedir influenciadoras muito mais velhas quando isto é, e não tentando É ser- geracional. É um movimento muito geracional, começado nas redes digitais, não é? Em que, por exemplo, eu quando criei o meu canal de YouTube há 10 anos atrás, eu não sabia também O que é que... o que é que aquilo. O meu objetivo era ir procurar clientes. Uns anos mais tarde, por causa do meu canal de YouTube e todas as redes, estou considerada influenciadora digital, que não foi o meu objetivo. Por isso, isto foi um caminhar muito orgânico, mas influenciadoras nós sempre tivemos. A diferença é que agora são influenciadoras digitais em termos de Digital, título. claro. Há uns anos atrás eram mais as atrizes, as Eram das cantoras, revistas, as Exato. musas, Sim. não é? Temos as influenciadoras desde crianças, nas nossas turmas, as miúdas mais populares. São as influenciadoras, todas queremos ter a mochila. Agora que ela ganharam tem, foi claro. o nome, não é? Nem Claro, agora é. O nome, a claro. profissão até. Mas porquê? Porque as marcas viram aquilo como uma oportunidade de comunicação enorme. Estamos a falar de pessoas que têm público maiores do que canais de televisão, por isso têm audiência, as pessoas captam toda a informação que aquela pessoa diz com outro interesse, porque sentem que é algo mesmo, é um gosto, é um passar de experiência, é quase uma review autêntica, sentida e vivida, pelo menos deveria ser, e acaba por ser uma publicidade um bocadinho mais vivida. Não estou a dizer que seja real ou não real, porque já entramos noutro debate, mas acho que acaba por ser um testemunho mais vivido. Por isso, influenciadores, eu acredito que sempre houve. É desde sempre. Há sempre aquela pessoa que influencia os outros, há sempre aquela pessoa mais líder que também influencia os outros a fazer uma atitude, a comprar isto ou a fazer Y. A única diferença é que hoje em dia, por causa da parte toda rentável que há por trás e do interesse todo comercial, é uma profissão e é por isso que se fala mais. Para Deus, para não nos afastarmos muito do nosso tema, como é que se convence, no sentido de aconselhar alguém a vestir determinada peça sem receio de ser julgada? Lá está, sem este preconceito. Há pessoas que lhes fica bem determinada peça, determinado estilo de roupa, mas que isto não é para a minha idade e a Vera considera que sim, que efetivamente fica bem. Nós temos que, sempre que tenho clientes que me procuram para fazer consultoria de imagem, eu tento sempre ter uma conversa com os clientes antes para tentar perceber, em termos de personalidade, até onde as clientes podem ir. E depois, a partir daí, eu acho que o corpo
dita também muito até onde é que a saia pode ir, até onde é que o decote Porque pode fala. ir, até onde é que a manga deve ir, mesmo às vezes até os cortes de cabelo, que é uma coisa que nem falamos aqui. Antigamente Era uma das as coisas que eu senhoras queria mais... perguntar à Inês, precisamente. Antigamente se o as cabelo senhoras- comprido. Porque é que há uma tendência para vermos mulheres mais velhas com o cabelo Cabelo mais curto. sim. Não é? Sim. É porquê? Porque é que isto acontece? Era uma regra. Era, Antigamente. antigamente. Eu lembro-me da minha mãe dizer Mas ainda hoje não são que a muitos os partir casos, de mulheres. certa idade, a partir de 40 anos, a mulher não devia usar cabelos compridos. Mas na realidade, se pensarmos, uma mulher que tem uma cara mais velha, se tiver o cabelo curto, dá-lhe imediatamente um ar mais jovem. Exato. um ar mais Mais- jovem, mais mais leve. cor. Não? Depende, eu acho que depende muito do corte de cabelo. Depende do corte de cabelo, depende da mulher, depende Depende da de tanta atitude, coisa. até... Tenho amigas de 50 e tal anos com o cabelo por meio das costas. Pois, se calhar também fica depende do resto do lindamente. conjunto. Claro. Maravilhosamente. E nem sequer consigo imaginar Mas esse e cabelo podemos curto. falar até da cor do cabelo, porque há mulheres com o cabelo totalmente branco que não estão envelhecidas. Pois não, Sim, sim. exatamente. Aliás, neste momento O é grey moda, é é uma super, tendência. super tendência. Mas eu acho que isso não se adapta só nas pessoas mais velhas. Por exemplo, uma pessoa que não seja de estatura alta, não lhe fica bem o cabelo demasiado comprido porque vai parecer mais atarracada, vai parecer mais baixa. Portanto, eu acho que isso não é só em mais velha, é nova, é em todas as alturas, Tem a ver não é? com bom senso. Isto, andamos aqui um bocadinho no nosso tema, não anda sempre assim. corpo, À volta sim. com o bom Também senso, com as acho que tendências. É uma tendência pôr o cabelo mais curto, também temos de ser um bocado realistas, que é, nós com o passar da idade o nosso cabelo não melhora, Não. piora. E tendemos a ter cada vez menos cabelo. E Não, e depois depois- ficar com meia dúzia de cabelos ali. E nem é só temos de isso. ser Eu acho que práticos, as não é? mulheres Por isso passam não uma dá fase para complicada, que é a altura da menopausa, em que muda muita coisa. O corpo muda e o cabelo muda bastante. O cabelo começa a ficar mais encrespado, quebradiço, mais a quebradiço. ponta mais quebrada e fica muito melhor dar um corte ao cabelo, até para mais vale termos um cabelo um bocadinho mais curto, mas com bom aspecto, do que muito comprido. Mais saudável, pá. Mas é o que a Helena estava a dizer, se a mulher tem cabelo lindo, longo, por que não? E se sente bem. Sim, é verdade, existe. Eu estava a falar de uma forma geral. De uma forma geral, a maioria das mulheres, eu pessoalmente gosto mais de as ver de cabelo curto, mulheres que têm uma cara mais pesada, mais velha, mais carregada. Obviamente que conheço mulheres giríssimas com 50, 60 que têm um cabelo compridão e super giro. O que eu acho é que há muita. Por exemplo, a minha avó. Eu geralmente não gosto de ver, eu falando de uma forma genérica, não gosto de ver mulheres mais velhas de batom vermelho. Mas a minha avó, loirinha, olho azul, pele branquinha, ela fica o máximo de batom vermelho. E tem 80 anos e vai sempre ficar. Portanto, o que eu acho é que é preciso pensar sempre também no tipo de pessoa, na pinta que tem, na forma como se veste, na forma como conversa, na forma como anda, como se senta. Portanto, eu acho que Mas, é Inês, um que todo. conselho é que daria a alguém que pensa de facto neste. Tem este preconceito, que condiciona as suas escolhas com medo daquilo que a sociedade possa dizer? Eu acho que tem que continuar a condicionar. Atenção, eu acho que essa condição tem que existir, porque não acho que devemos, de repente, vale tudo e eu venho para aqui falar com estas pessoas todas de fato treino e ténis e cabelo apanhado a um boné. Acho que também Mas não... aí já não estamos a falar da idade, Sim, estamos a falar de, sim, como do está, não é? contexto, Sim. do contexto. O que eu acho é que é preciso ter sempre em conta a minha fisionomia. Sou magra, sou mais forte, sou baixa, sou alta, tenho a boca grande, tenho a boca pequena. Eu, por exemplo, tenho os olhos virados ao contrário. Por isso, quando me maquilho, tento sempre que contrariar isso. Portanto, eu acho que é conhecermos um bocadinho e perceber o que é que acaba por ficar bem ou mal, independentemente da idade. Mas às Helena Isabel, vezes eu acho, desculpa interromper, às vezes acho é que a personalidade das pessoas é tão forte É verdade. Não é. conta, nada mais mesmo conta. aquelas regras que Era isso nós que eu estava a temos, pensar. que Mais uma nada pessoa que tem rugas não convém usar batom vermelho, uma pessoa que é baixa não deve usar cabelo comprido, mas às vezes as pessoas têm personalidades tão fortes que usam tudo ao contrário daquilo que supostamente... E até fica bem. Fica E fica bem. São ótimas. Eu É uma vez- verdade, eu é, uma sem vez dúvida, sem Encontrei-me dúvida. com uma senhora que tinha uma saia vestida, ela já me conhece há muitos anos, tinha uma saia vestida que parecia, imaginem, um edredom virado ao contrário. E ela usa Dr. Martens, como eu também, a senhora tem 70 e tal anos. E o engraçado, comprou essa saia e tal. E ela, comprei. E o marido gostou. E ela, acha? Ela está-se nas tintas Claro. para aquilo que o marido É a atitude acha. aí. E se me perguntar assim, esteticamente aquilo está equilibrado? Não está Não. nada, mas fica-lhe a matar.
É, a há atitude casos que e conta. casos Uma também. coisa Acho que também sim. que eu sinto, mas atenção, isto é a minha opinião, porque a nível de moda acho que não sou se calhar a mais indicada para falar. Eu sinto que tem havido ao longo destes anos uma desconstrução, porque antigamente era vamos fazer desporto, é fato de treino, ponto Sim, final parágrafo. completamente. Vamos trabalhar, é fato. Vamos no dia a dia, até havia a roupa de domingo. Não é? Nós até tínhamos a roupa de domingo, que normalmente eram as madrinhas que davam, Sim. era a roupa de domingo até à próxima oferecida e depois aí trocava-se, não é? E essa se calhar passava para sábado. Tenho sorte de ter uma memória. E- Estas alturas Mas sabem também já foi há muito tempo. Não, mas isto aconteceu. E hoje em dia temos até nos próprios desfiles isso tudo, fatos de treino a serem apresentados e a maneira de styling. Como roupa de dia a Como dia. Não, formal. Como uma roupa formal. O styling feito com uma camisa quase de seda, fato de treino. E nós olhamos e aquilo realmente é credível e fica um conceito bastante forte. Por isso, isto não sou a pessoa mais indicada, estou a lançar este tema, mas Esse é acho outra que, talk. acho que isso sempre Será mais para a Esse é bem frente. mais para a frente. Mas acho que foi desconstruído ao longo do tempo, não foi? Completamente. E nós agora misturamos Tudo. E a moda é tudo. muito mais democrática. Eu Os lembro-me pijamas. quando eu era jovem, tudo. Sim. se as calças, usavam-se as calças à boca de cima. Quem usasse uma calça assim estreitinha, Não estava na horror. moda. Que horror. era Agora uma usa-se coisa tudo. horrível. Agora tudo Usa-se se tudo. usa. Saias usam-se pelo chão, pelo joelho, mini, usa-se tudo. É ótimo, depende de tudo, depende da maneira como A conjugamos Helena as Isabel coisas. escreveu o livro A Idade Não Me Define. Sim. O que é que fala nesse livro? É isto que estamos aqui a falar Acho também? que a idade não nos define, realmente. Nós não mudamos os nossos gostos, não mudamos a nossa maneira de ser, menos eu não mudei, por causa da idade. Eu continuo a mesma pessoa. Claro que se calhar menos paciente, mas isto não é uma mudança. É a idade que lhe dá tinha uma esse paciência estatuto. infinita e agora já é finita. Já se esgota. Mas não mudei a minha personalidade de maneira nenhuma. Tentei adaptar-me. Felizmente ainda não sinto nada físico que me impeça de fazer seja o que for. Portanto, realmente não me sinto definida. E no, Com a site, idade. no seu site helenizabel.pt, que dicas é que dá a mulheres? Porque é um site dirigido a todas as mulheres, com especial enfoque nas mulheres maduras. Sim, Que exato. dicas é que dá no seu dia-a-dia? A dica principal é que façam coisas que possam melhorar a sua Autoestima. autoestima. Para mim é o mais importante. Depois saiam, que se juntem com as amigas. As coisas que eu escrevi foi porque é que as mulheres, tanto das amigas, precisam mesmo, porque apesar de também termos amigos homens, eu também tenho, mas há coisas que são muito pequenas, muito comuns. E com uma amiga nós vamos para a praia sem nos preocuparmos, fizemos a depilação. Temos o cabelo Uma sujo. praia privada. Ou vamos sair e não nos preocupamos, vamos sair com as amigas se não lavarmos a cabeça naquele dia, pronto. Há sim realmente complicidades que só se têm com as amigas e que eu acho fundamentais e que substituem qualquer psiquiatra, isto falando de uma forma ligeira. E acho que são a melhor terapia realmente. Portanto, este tipo de coisas que eu falo no meu site, eu acho que é sobretudo para que as mulheres desenvolvam a sua autoestima e que estão vivas e realizadas, mesmo mais velhas. Porque a nossa sociedade também é muito castradora em relação às mulheres mais velhas. Para Deus, enquanto consultora de moda, nós estamos aqui a falar muito de mulheres. Sim. Somos 5 mulheres a falar sobre moda e preconceito. Os homens também têm esta preocupação. Eu acho que não têm tanto. Primeiro porque eu acho que mudámos um bocadinho e eu acho que os homens já se preocupam um bocadinho mais com a roupa que vestem e a forma como coordenam a roupa. Mas não tanto esta questão da idade. Não tanto esta questão da idade. Eu acho que não. Eu acho que é óbvio que Sim, porque também não têm tantas escolhas. não têm tantas escolhas, porque os homens, vamos cá ver, são calças, calções, camisas, Saias. polos, t-shirts, agora também saias. Agora não. Sempre foi. Agora não. Sempre foi. Há lá maior símbolo de virilidade do que um kilt escocês. Não é? Mas acho que não se preocupam tanto, mesmo quando começam a engordar um bocadinho, porque nos homens o que
começa a aparecer primeiro barriga. é a barriguinha, não é? Muitas vezes não se preocupam, mas deviam preocupar-se, porque há coisas que também não podem vestir com barriguinhas mais proeminentes, não é? Aqueles botões ali com as armas Eu muito acho que Ou os homens blusões a arriscam apertar aqui menos. em baixo. Mas eu Os acho, homens arriscam De uma arriscam forma menos. geral. de uma forma geral. Sim. Por um lado, eu gosto muito de trabalhar com homens, porque eles são muito mais receptivos, porque eu acho que são menos... Mas também porque se calhar quando procura uma consultora de moda como a Vera já têm que ter essa mente aberta. Têm que ter, Não é mas, qualquer um que o faz. também aceitam muito melhor, porque eu acho que não têm... Finalismos? Eu acho que as mulheres, normalmente, em termos de autoestima, têm autoestima um bocadinho mais em baixo do que a maior parte dos homens. Os homens não se preocupam Concordo. tanto com isso. Concordo. Bem, Eu acho que os homens não se O preocupam espelho dos tanto com homens e das isso. mulheres acho que é um bocado É, diferente. somos É. biologicamente e A somos sociedade diferentes. cobra muito Mas mais às atenção, mulheres do que aos atenção, eu acho que homens. nós devíamos aprender às vezes um Com bocadinho. eles. Sim, sim. Eu vejo a maneira como às vezes o meu Mas homem olha para a os relaxar. Não é acho o relaxar. máximo. O meu homem às vezes diz, entendo perfeitamente porque é que ela está comigo. E lembro perfeitamente de uma vez, uma amiga da minha mãe, ter uma conversa que ficou-me para sempre memorizada. Eu era miúda e eu vi. Ela era a desabafar com a minha mãe e a dizer: ai, estou tão triste porque, já não me lembro, vamos dar aqui o nome, o Carlos está diferente e acho que ele não anda bem, está muito diferente. E a minha mãe: mas porquê, o que é que te passa? Ela: porque ele ao fim de semana gosta de sair do banho e vai nu, todo contente, em frente ao espelho e está ali já todo contente. E ele sempre fez isto a vida toda e agora, há uns anos para trás, já não faz isso com o espelho. E é engraçado porque eu acho que, lá está, ele se calhar agora olha e já é mais género. Ok, já gostei mais de ti. Mas durante muitos anos foi assim enamorado e, se for preciso, há uma grande percentagem de homens que, pelo menos em alguma fase da vida, foi mega apaixonado por si. E acho que nós somos um bocadinho oposto. Nós as mulheres somos, ai, porque isto, porque aquela é mais magra, Sim. porque aquela Não, é e mais eu acho alta, que as mulheres porque aquela é- avaliam muito mais as outras, avaliam Sim, muito mais sim. as mulheres. Por Assim, exemplo, e as na outras? praia, olham mais para mulheres ou para homens? para mulheres. Toda a gente. Eu acho que É uma das coisas que eu É assim, eu também depende do O que é que disseste? público onde terá O que é que era isto? Já estava a dizer, não vou responder. Há uma coisa que eu aconselho sempre já aconselhei no livro e aconselho no site, por experiência própria, que é temos que aprender a não nos compararmos com as outras mulheres. É verdade. Há sempre alguém mais giro do que nós. Claro. Sempre óbvio. mais novo. Sempre mais novo e que veste melhor e que... Sempre. Claro. Portanto, Mas não isso vale é uma a coisa pena. muito Temos que típica quando puxar somos mulheres. pelas nossas É. coisas boas, as coisas boas que nós temos. Enaltecer. Mas é Nós temos isto. que as puxar para cima. Uma característica feminina que eu sinto cada vez mais é quando faço formações, por exemplo, eu pergunto a toda a gente, então definam-me lá fisicamente e dizem sempre alta, magra, só coisas positivas. E vocês sabem como é que eu me defino? As mulheres normalmente enumeram só os seus defeitos. É a primeira coisa que enumeram os seus defeitos. É tenho uma gordurinha aqui, tenho uma gordurinha ali, estou cheia de rugas, estou não sei o quê, não. Portanto, a imagem que nós temos de nós próprias é muito depreciativa e eu acho que quando nós conseguirmos mudar isso, tudo vai ficar maravilhoso. Mas é muito bem isso que nos torna mulheres, não é? Alguma de vocês tem algum exemplo pessoal de alguma vez que tenham sido condicionadas nas vossas escolhas de roupa? Eu tenho Um uma evento. bestial, São todas desculpa. figuras públicas. Não, mas eu portanto, tenho uma com a minha filha. Eu tenho que contar esta que eu acho maravilhosa. Eu no outro dia fui buscar a minha filha à escola. A minha filha tem 13 anos, portanto está naquela fase da adolescência, também problemas dramáticos com roupa, dramáticos. E eu lembro-me que ia com estas botas, Dr. Martens, com umas meias com umas riscas, o joelho, mini saia e assim com uma singlet. E ela nunca mais despachava, eu estava à porta da escola. E quando entrei no carro, ela vira-se para mim e diz-me: mamã, nunca mais me venhas buscar à escola vestida dessa maneira. Parece uma velha a querer parecer nova. E eu fiquei chocada com ela. e foi aí que surgiu a ideia desta toque. Vai fazer sentir um bocadinho melhor. Mas não, eu pensei, está doida, está cheia de sorte ter uma mente toda moderna. Disse toda moderna. Eu lembro quando era miúda, ainda sou miúda, mas quando eu andava na escola para ir até à quarta classe, a minha avó é que me ia sempre buscar à escola. E a minha avó, tal como eu estava a falar há pouco, é muito jovem, até mesmo na forma como se veste, portanto é um bocadinho diferente daquilo a que estamos habituados. E eu lembro-me que ficava fula, porque sempre que ela me ia buscar à escola, todas as minhas amigas achavam que ela era a minha mãe. Precisamente pela forma como se vestia, e eu ficava, não é minha mãe, é minha avó.
Portanto, eu acho que acaba sempre por influenciar não só a forma como nós nos sentimos em relação àquela pessoa, mas estarmos sempre também aptos para a forma como as pessoas que nós temos à nossa volta se vestem vão influenciar com as opiniões que temos relativamente àquela pessoa. Ou seja, quando eu me visto de determinada forma, estou a ser confusa, quando eu me visto de determinada forma, tenho que estar suficientemente confiante e à vontade para que a pessoa que está ao meu lado pense determinadas coisas sobre mim. Portanto, se eu vou falar com uma pessoa com um vestido coleante, com um grande decote, um vestido muito curtinho, uns grandes saltos altos, eu tenho que estar confiante e sentir-me bem comigo própria e estar tranquila com a ideia de que a Helena Isabel vai achar que eu sou um bocadinho mais ousada, que gosto de me sentir mais sensual. Que realmente a maneira como nós nos vestimos diz muito da nossa personalidade. forma de nos A imagem apresentarmos. fala. A imagem fala. E eu É, costumo fala dizer por que nós. nunca há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Exato. Eu acho que a conversa ainda é um bocadinho mais importante do que a forma como nos vestimos. Mas na realidade, por isso é que toda a gente diz, é uma frase um bocadinho clichê, que a moda é uma forma de comunicar e podem dizer isso às vezes que quiserem, e é clichê, mas é realmente verdade. A forma como nos vestimos é uma forma de nos apresentarmos. Ponto. Quantas vezes, como figuras públicas, vos apeteceu borrifarem-se para a roupa e para aquilo que vão vestir naquele dia que vão sair, naquele fim de semana? E Nos vestir aquilo eventos que vos é muito apetece? chato. Eu é quase todos os dias. Já fiz isso tantas vezes. Eu vou dar um Por exemplo. acaso, eu posso contrariar aqui um bocadinho este Tu tipo de gostas? Eu sinto que eu visto exatamente aquilo que eu quero e me apetece todos os dias. É assim, eu venho de uma família em que os meus pais sempre me deram força para eu usar tudo aquilo que eu queria. E acabei por fazer muitas escolhas, algumas vezes ridículas. Eu já tive todos os estilos imaginários e mais alguns, desde rastas na cabeça, com lã, parecia a Emília do Pica-Pau Amarelo, houve um dia que me apetecia ir com umas asas de borboleta para a escola, e estamos a falar de secundário, e fui, por isso... E pronto, andava numa escola de artes, por isso na altura também foi visto como de género, ok. Pronto, então eu já fiz tudo aquilo a nível de moda que possa ser parecido, de género, apetecia-me hoje, sei lá, desde olhar para panos que eu pintei com tintas nas aulas de prática, dizer, isto era gira como saia, e no dia a dizer, usava como saia, que é só ridículo, não é? Mas é isso, eu já explorei tanto essa parte que hoje em dia sinto que me visto assim mais clássico e para mim isto é diferente. Então eu gosto e ando assim, e, por exemplo, quando estou nos eventos em que nós temos que nos estar todos vestidos, adoro, é o meu momento de piroca. Ai, há dias em que não adoro, apetece. e Não saber o que é que vou usar, o que é que vou A vestir, mim adoro. também não. Adoro ir para o ginásio, eu penso, ai meu Deus, o que é que eu vou usar no ginásio? Eu sou ao adoro contrário. Eu também. Pois, eu também. Eu no confesso ginásio é que- a primeira coisa que sair, quanto Ai mais não, rota. eu acho que deprimia, se usasse uma t-shirt de continente ou assim. Também não vou lá, não vou a esse ponto. Mas... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, em televisão, quando estamos em dupla, a apresentar em dupla, homem e mulher, há uma coisa que acaba por ser inevitavelmente importante, que é a altura. E eu achava que não. Eu achava, a mim, aliás, eu nunca tinha pensado sobre este assunto, ver um rapaz assim e a rapariga aqui muito mais baixinha, não me fazia muita confusão. Quando comecei a fazer televisão, chamaram-me a atenção que eu ia com saltos pequeninos e neste tens que começar a usar saltos mais altos porque a imagem não fica elegante, há um desequilíbrio muito grande e eu odeio andar de saltos altos. Portanto, para mim, é um sofrimento ter que ir para ali e ter que realmente arranjar saltos mais altos, estar desconfortável, condiciona a minha comunicação, mas no final de contas o que é que eles querem? Que a imagem, que o boneco fique mais equilibrado. Portanto, é chato às vezes. E voltando ao nosso tema, existe uma moda para cada idade? Ou não? Não, acho que não. Eu acho que, acima de tudo, nós devíamos vestir aquilo que traduz a nossa personalidade. Exatamente. Acima de tudo. Mas como é que deixamos que lá está, que a sociedade, que o conceito não nos afete, não nos condicione? Temos que estar muito bem resolvidos da cabeça. Claro. Como tudo na vida. Como em tudo na vida, sim. O que é estar bem resolvido? Estarmos seguros de nós próprios e Uma do mulher- nosso corpo, Uma mulher é sem mais complexos. feliz se sentir na moda, se sentir com um aspecto mais novo. O que é que
Eu acho que depende de cada pessoa. Eu acho que toda a gente quer parecer mais nova. E mais magra. E mais magra e mais alta. Não é E toda a mais gente, alta. Não, depende. Se forem falar com, se calhar, algumas miúdas de secundário, querem para ser mais velhas. Eu já tive. Não, eu já Sim. sim. Mas não transmite É verdade, mais. também acho. Uma mulher que seja, como falámos aqui há pouco, mais segura de si, não é muito mais feliz do que alguém que lhe diga pareces mais nova. Sem dúvida, Totalmente, claro. totalmente. Eu acho que a segurança acima de tudo. Eu, ao meu primeiro grande namorado, tinha 16 anos e eu disse-lhe que tinha 18. Portanto, aí eu queria parecer mais velha. Eu acho que. Nessas idades É temos o que parecer mais contrário. velhas. eu Mas acho para a que é o frente começa a ser contrário. ao contrário. Depende da pessoa, porque há pessoas que querem sempre parecer mais novas e há mulheres que durante a grande maioria da vida querem parecer mais velhas. Eu acho que depende da nossa personalidade, da nossa maneira de estar, da nossa identidade. Por isso, cada vez mais, eu acho que o que se justifica num estilo, numa maquilhagem, num corte de cabelo, é muito mais o estilo próprio e o gosto pessoal, e depois o à vontade ou não à vontade. Isso tem a ver também com a maneira de ser e de estar da pessoa, que também vai estar com pouca à vontade com todos os assuntos da sua vida, ou com muita à vontade com muitos assuntos. Mas E eu não acho que a tem tanto profissão cuidado. também importa, porque aqui, a profissão. profissão. Aqui estamos a falar de profissões que, claro. apesar de tudo, pode haver essa liberdade. Sim. Uma atriz Eu tô- pode se vestir como quiser, Sim. consultora de moda também pode está vestir mais como quiser. Eu já nem estou a Sim, ligar claro às que sim. profissões de Também farda, está porque eu acho mais que farda exposta. não tem a ver com a pessoa, é uma imposição, não é? Sim, mas há sítios onde tu não tens farda, em empresas. Por exemplo, eu trabalhei num departamento comercial e no departamento comercial eu era das poucas pessoas que me vestia de forma mesmo muito descontraída. A maioria das pessoas não se veste dessa forma descontraída. Mas não tem a ver só com contextos sociais. Eu até acho que tem a ver com. Imaginem, um clube de vela, por exemplo. Ambientes, é. Tem a ver São com o tipo É de o ambiente, ambientes. é o E ambiente, depois sim, lá sem está, dúvida. é a influência do ambiente. Enquanto que eu posso andar de calças rasgadas e de Dr. Martens com meias por joelho na rua, eu entro num clube de vela e sou um alienígena, não é? Porque ali mas ninguém se veste assim, eu noto Claro. que ali, se calhar, as pessoas olham. Sim, sim, sim. Mas Eu não já, muda mas eu já nada. sei, mas eu Mas já não sei que muda vão nada. olhar, mas lá está, nesta fase, com a idade, estou-me nas tintas, não me importa. A idade é um posto, Eu acho que é. Helena Isabel. Eu acho que perdemos os Mas é, filtros, se calhar. é mais isso. Um perdemos posto os não é, filtros. porque eu Um não... posto é a maneira de falar, não Pois, é? mas não, mas é uma frase que se, nos que se confere usava, alguma- que se usava muito, sobretudo quando eu era mais jovem, falava-se, não, a idade é um posto. Não acho que seja, porque isso implica que tenham que, como é que eu hei de explicar, que me deem mais importância só porque sou mais velha Sim. ou porque tenho mais experiência. Acho Não. que não, não é por aí. Agora, eu acho que nós temos como já foi dito aqui muitas vezes, temos é que sentirmos bem na nossa pele, seja com que idade for, não é? E se calhar, para mim é mais fácil sentir-me bem na minha pele hoje do que quando tinha 40 e tal anos. Ou quando tínhamos 18, Ou por quando exemplo, tinha que era um 18, drama, sim. tudo era um drama. Tudo era um drama e tudo me ficava mal e estava sempre gorda. Quando não gorda. estava nada, não é? Estava sempre gorda. Eu agora vejo fotografias de quando era jovem. E agora, eu era um palito. e agora continua a ser muito crítica de si própria? Sou muito exigente. Muito comigo, exigente? sou. Isso defeito de profissão, devido à sua exposição? Não, eu acho Sempre que foi é assim? que sempre fui assim. Eu estou até muito melhor, mas é o que eu digo, sinto-me muito melhor na minha pele hoje. Deve ser a única coisa boa que a idade trouxe. Porque a idade é uma chatice. Mas realmente... Não concorda com a frase dos os 50 são os novos 30 e os 40 são os novos... Sim, não, já não é tão dramático como era aqui há uns anos, não é? Mas é uma chatice. Eu queria ter 30, não é? Mas com a segurança de hoje, com a confiança dos 60. Não, sim, a confiança, sim, com a confiança dos 70. Mas não queria saber o que sei hoje, porque senão era uma... Acho que preferia estar ainda a Queria fazer aprender. os disparates todos. Pensaram muito no que vestir quando vieram para aqui? Antes de vir para Eu aqui. não é difícil, porque ando sempre de preto. Portanto, é fácil. Mas porque é uma opção, é um gosto, Não, é, foi sempre é assim. fácil. Eu, ao contrário da Inês, eu Eu acho visto que muito preta. sempre me vesti mais ou menos da mesma maneira. É engraçado. Sempre gostei de peças muito mais minimalistas e desde muito novinha. Eu lembro-me que na altura, quando eu era miúda, não havia lojas com roupa gira. E então eu lembro que vinha a Lisboa, comprava as Vogues americanas e inglesas todas e
tive a sorte da minha avó, trabalhou muitos anos numa alfaiataria, e então eu pedia para ela me copiar aquelas coisas todas. Então eu ia para a escola maravilhosa, sempre diferente dos outros todos, com chapéus na cabeça e aquela coisa toda, mas sempre muito, muito minimalista. E continuo. Eu digamos que venho um bocadinho mais arrumadinha do que é costume. Até parece que eu não conheço a Helena Isabel e não sabe que anda sempre bem. Inês? Eu, antes de trabalhar com a minha imagem, eu vestia mais os tons preto e branco. Desde que comecei a trabalhar mais com a minha imagem, eu gosto de cor, portanto eu vinha estar com pessoas bem dispostas, eu queria cor e estou de cor-de-rosa. Foste tu que te maquilhaste? Sim, sim, sim. Está bonita? Estou? Olha, eu era uma naba, isto lá. São muitos vídeos, muitos tutoriais. E tu, Inês Mocho? Eu vesti-me como me apeteceu hoje. Existe uma maquilhagem para cada idade? Não, é muito com o estilo que eu estava a dizer, por exemplo, agora se eu me fiz franja ou repas, se quiser dizer à moda... Mas darias conselhos diferentes consoante as idades? Tens aqui, se calhar, provavelmente, Não, cada daria- faixa etária. Mas a nível de pele. A nível de pele, sim, porque a pele realmente exige cuidados diferentes, quer nós queiramos ou não. Mas daria mais conselhos a nível individual, do seu estilo, a fisionomia, a morfologia de olho. Por exemplo, era o que eu ia dizer. Eu fiz franja, repas, como vocês quiserem chamar. Então agora estou a fazer a maquilhagem um bocadinho mais intensa porque me apetece. Porque como tenho aqui este escuro, quero dar o aspecto de um olho mais intenso, então estou a fazer mais os smokies castanhos. Mas é isso. Mas não está acertado pensar, eu pelo menos sinto, que a partir de certa idade, quanto menos pusermos, melhor. Quer dizer, não é nada, nem quase nada, não, maquiar-nos na mesma, mas não usar bases tão espessas, não carregar tanto nas sombras, É porque eu adaptar-nos. sinto quando me maquiam, por exemplo, quando alguém me maquia no trabalho, me maquia mais, com uma Sim. maquiagem mais carregada, eu sinto. Às vezes não é tão carregada, é mais pesada. E são produtos que não são tão adequados para uma pele que já está mais fina, com mais textura, que são as ruguinhas, ou as rugas, as rítulas, e acaba por a maquilhagem cria ainda mais textura. Agora, Mas se isso nós- também com pessoas mais novas, ou não? Estou a dizer algo disparate. Depende, se, por exemplo, se tu tiveres uma pele seca ou acne ou assim, também tudo tem de ser adaptado. Eu acho que eu a dependo nível de muito da pele, Eu pele. acho que a maioria das pessoas nível fica de com pele- ar mais pesado maquilhada. Eu Pele. também acho. Mesmo que Pele. até esteja muito bonita, mas parece sempre um bocadinho mais velha. Não. Mas porquê? Porque achas que é calhar- para, pelo menos para a mim camuflar alguma coisa? Não, não, acho que, não sei se é da maquilhagem, se és tu É o que estilo sabes de falar maquilhagem. disso. Mas a mim, por exemplo, quando me vêm desmaquilhada, dizem-me sempre, pareces muito mais nova agora. isso Dizem sim. que eu pareço Deixa-me sempre só mais dizer velha eu acho que a maquilhada. maquilhagem como a roupa serve para coisas maravilhosas. Por exemplo, Eu quando também, estamos sim. muito cansadas, Ah, não eu queremos sei. que olhem para os olhos, pomos um batom. Um grande batom vermelho. É fantástico. É como quando, imagino, me apetece usar uma saia lápis, mas tem a anca mais larga, então ponho um colar ridículo. Ninguém Já a atenção para aqui. Temos que brincar um bocadinho com estas coisas para desviar a atenção daquilo que não queremos que as Mas é pessoas verdade. É, Eu às é, vezes na são brincadeira digo que o melhor corretor às minhas alunas para as um olheiras é um batom vibrante. É um batom. Porque é o que vai desviar Sim, as sim. atenções. Mas uma coisa que eu percebi também, a minha pele também já não é o que é, já comecei a ficar com umas ruguinhas e principalmente na boca, não é? No A gente contorno. começa a notar no contorno dos lábios. Houve uma altura eu adoro batons vermelhos e deixei de usar batons vermelhos porque ainda não tinham aparecido. Os mate. Os Os mates. bates e aqueles que ficam o dia todo, que É se não houver fantástico. desmaquilhante em casa, nós dormimos de batom vermelho. E no dia a seguir ainda temos na E mesma. ainda temos. E é maravilhoso porque nunca sai do limite do lábio. E isso, se calhar, em termos de produto, para senhoras mais velhas, não Mas é? era isso que eu estava a dizer. Acho que se pode usar e abusar Portanto, da não existe maquilhagem para cada tipo de idade, mas existem os truques. Não é? Pelo menos isso. Pois. E depois a maquilhagem tem de ser a maquilhagem certa e adequada, tal como a roupa, para a pessoa. Por isso, por exemplo, numa pessoa que já tem uma pele texturizada, eu não me vou focar tanto na pele, vou pôr uma cobertura muito mais ligeira, mas se calhar coloco uns tufos de pestanas que vai abrir ainda mais o olhar. Vou definir bastante a sobrancelha, que é uma coisa que tende a perder a definição e que torna um rosto mais jovial. Há certas coisas que em vez de colocar aqui, coloco aqui, por isso é quase a E quantidade. as sobrancelhas, por exemplo, as minhas amigas mais velhas passaram aquela fase em que se tirava muito, Tudo. ficava aquela E ficava linha muito a linha. fininha e depois aquilo nunca mais cresce. E é um filme. Exato. Agora, graças a Deus, já há formas de Mas isso de- também de foi uma enxergar moda. e de recuperar. Foi uma Também foi uma moda. moda. Foi uma claro. moda, foi Sim. uma moda, sim. Sim. E agora sim. usa-se a sobrancelha Mais densa, grossa, mais densa. rebelde. É isto. a Espera, sobrancelha. falámos de estilos de moda, se existe uma moda para cada idade. E em termos de cores? Todas as cores são aceitáveis? Olha, eu acho que Lá todas está, as quando digo mulheres- aceitáveis, lá está, perante. sim, todas as mulheres podem usar vermelho. Há mulheres que me dizem assim, eu não posso usar vermelho. Eu posso usar vermelho, mas como aos batons, acho eu.
Sim, sim. Dependendo do tipo de pele, da cor do olho, da cor do cabelo, há um tom de vermelho adequado para cada É pessoa. engraçado, eu digo sempre isso no batom vermelho. Todas ficam lindas de batom, mas é o vermelho, O certo? vermelho. O vermelho, Há pessoas certo. que ficam melhor com o mais alaranjado, há pessoas que ficam bem com o vermelho original, que normalmente são os mais mornaças, não é? E depois acho que ficam melhor com os tons mais bordoso, mais vinho. cor de vinho, é. Exatamente. E os tons, e é como o amarelo, por exemplo, o amarelo junto ao rosto. As muito branquinhas, muito clarinhas, com quase aquelas senhoras que vão para a praia e não passam do vermelho, podem usar um amarelo limão, luminoso. Eu consigo usar o gema de ovo. Mas se formos, por exemplo, para uma ruiva, um tom de pele médio, com cabelo castanho claro, normalmente olhos avelãs, que é a maior parte da população portuguesa, o amarelo já tem que ser mostarda. Portanto, há um amarelo para todas as pessoas, há um azul Há uma para todas as adaptação. pessoas. Adaptamos os tons de acordo com o tom de pele e com o tom de cabelo e a cor dos olhos. E em termos daquilo que se usa, hoje vemos a moda é Hoje um usa-se- revivalismo permanente, não é? Estamos sempre a voltar atrás do tempo. Antigamente, lá está, nos anos 90 era o minimalismo, nos anos 70 eram as calças à boca de sino, nos anos 60 eram as twigs e até nos anos 50 as sainhas rodadas. Agora é tudo. Hoje em dia É tudo. usa-se tudo. Mas isso é giro. Usa-se tudo. E para uma consultora de moda é fácil usar a moda, aquilo que hoje é moda e adaptar Não isso a é cada... fácil Porque porque é tão lata, não é? temos que perceber temos que perceber qual é a personalidade da cliente para perceber até onde é que podemos ir. Porque eu acho que as pessoas, quando procuram uma consultora de moda, estão à espera que se resolva todos os problemas e a partir dali nós ficamos sempre fantásticos. E não é assim. O que eu acho é que nós fazemos um aconselhamento e depois as pessoas vão para casa e vão comprar de acordo com o gosto que têm. Portanto, eu gosto muito mais de incentivar a que comprem de acordo com o próprio gosto, porque só assim é que se vão sentir bem. Porque se vestires uma coisa que não gostas, toda a gente vai perceber que tu não estás Claro, confortável, não não é? está. Agora, postura. adequar a forma à forma do corpo, sempre no sentido de valorizar a silhueta. E isso sim conseguimos ensinar as pessoas a fazer e consigo que fique para sempre. Copy-paste do que a Vera disse para a maquilhagem. Completamente. Tudo o que a Vera disse para a maquilhagem adequa-se 100%. Por mais que E há uma tendências maquilhagem... que vocês digam, tipo, não, isto eu vou conseguir Na pessoa, aconselhar às vezes. alguém a usar isto. Não, Olha, vocês próprios não eu- se identifiquem e não consigam Eu, por sequer exemplo, vou propor. dizer agora aqui uma coisa que vai ficar toda a gente chocada, mas eu acho que os jeans skinny só as pessoas magríssimas é que deviam usar. Porque não valorizam a silhueta de ninguém. Principalmente quem tem a anca larga, Com o tempo por eu exemplo. percebi-me disso. Porque eu usava muito skinny. Mas olhava para as fotografias e eu pensava, eu acho que não sou assim. Porque e é engraçado, no outro dia perguntava, Mas são tão práticas, são tão... São tão mas desfavoredoras. Não. são porque São tão o quê? Eu, por acaso, para, só pensar nisso. Eu Mas é- sou papota, não dá. Mas é simples, é tão simples como isto. Nós, quando olhamos para alguém, olhamos dos pés à cabeça ou da cabeça aos pés. Há aquela frase que nós dizemos, olhamos, mas claro que sim, nós somos uma linha vertical, não é? É natural que nós olhamos assim. O que é que acontece? Estamos muito magrinhas aqui em baixo e começamos com uma calça muito justinha em baixo e de repente, ao olhar ao subir, dispara para a anca parece muito mais larga. Portanto, se tivermos uma calça com uma perna A a direito. direito ou uma slim, ajuda a equilibrar muito mais a silhueta. Mais sim. harmonioso. Nós estamos prestes a terminar a nossa talk Moda e Preconceito. Querem deixar algum conselho para quem está aqui presente, para quem nos está a ver através do site do Observador? Em relação ao tema de hoje, Inês. Eu vou dar o meu conselho, que é aquilo que eu tento fazer comigo mesma, sendo que eu só tenho 27 anos, portanto eu aqui sou a que sei menos. Acho que é aprender a usar o nosso bom senso e a geri-lo na moda. Portanto, da mesma forma que eu uso o meu bom senso no meu trabalho, com a minha família, com os meus amigos, uso também na forma como visto. Portanto, eu acho que se usarmos o bom senso na gestão da moda, o resultado vai ser muito mais feliz. Isabel. Eu estou completamente de acordo. Acho que realmente tem que existir bom senso na maneira como, sobretudo a partir de uma certa idade, na maneira como nos vestimos. Ninguém está à espera, nem eu, que eu apareça aqui com os totós e lacinhos. Tinha não é? graça. Tinha graça. Era um statement, seria. Mas realmente é de mais elementar bom senso achar que não posso usar totós com lacinhos. Portanto, eu acho sempre que a nossa personalidade tem que prevalecer, não usarmos as coisas só porque se usam, só porque sim.
ou só porque temos uma amiga a quem aquilo fica muito bem, não se segue que a nós nos fique bem. Seguir a nossa personalidade, usarmos coisas que nos favoreçam. Houve sempre uma coisa que eu disse, que foi, eu sempre adorei moda e sempre segui muito as tendências, sobretudo quando era mais nova. Mas houve uma coisa que eu nunca fiz, foi usar coisas que não me favorecessem. Pelo menos que eu desse por isso. Portanto, até podia ser moda, mas se não me favorecesse, eu não queria ficar feia. Portanto, eu isso não usava de certeza absoluta. Portanto, acho que sim, acho que o bom senso, a nossa personalidade e o bom senso têm que prevalecer na forma como nos vestimos e na forma como lidamos com os outros. Era Deus. Boa, tudo o que eu tinha para dizer. Não, tomo as palavras da Helena como minhas, mas um truque fantástico para todas as mulheres, uma coisa que não tem muito a ver com o tema, mas que eu acho que todas as mulheres podem aproveitar. Tentem, antes de sair de casa, olhar para o outfit que têm vestido e fazer assim olhar para o espelho assim meio desfocado, porque eu acho que a nossa imagem pessoal é muito diferente da forma como aquilo que os outros nos veem. E, para parecermos mais altas e muitas vezes mais magras, temos que ter sempre mais pernas do que tronco. Portanto, tentar perceber se o casaco está comprido demais ao ponto de ou partir o nosso corpo ao meio, ou então nos dar mais tronco do que pernas. Vamos seguramente parecer mais baixas. Temos que ser sempre mais pernas do que tronco. Adoro. Adorei a dica, eu acho que já vou também. apontar. Eu assim, 1,5 m está-me. Não, a Vera a falar, eu pensar, note to myself. Eu, só para concluir, porque tudo o que aqui se disse neste painel eu concordo a 100%, a única coisa que eu daria como toque final é que não há nada melhor do que uma atitude certa, não é? Nós termos uma atitude, e é aí que eu acho que uma mulher fica com pinta ou deixa de ter pinta. Vai muito da atitude, porque umas calças podem ser completamente ao lado ou um estilo tão diferente, se nós utilizarmos e nós próprias não formos com a certeza, apenas sai como um grande flop. Se nós formos com uma grande atitude, é da maneira que aquilo vira um grande visual. E em tudo na vida, não precisamos estar sempre com visuais statement, não é? Mas se estivermos sempre seguras de nós próprios, ou seguros de nós próprios, e sentirmos confortáveis e confiantes, acho que já é meio caminho andado para a nossa imagem ser uma imagem sólida e bonita. Passa. Este é um tema que não se esgota numa hora de conversas. Tínhamos aqui ainda pano para mangas. Mas já foi muito positivo levantarmos aqui algumas questões e quem sabe, contribuirmos para uma eventual mudança de mentalidades associadas à moda, ao preconceito relativo à idade. Mas antes de terminarmos, fazer aqui uma rápida ronda pela plateia. Não sei se querem colocar alguma questão às nossas 4 convidadas. Quem se acusa? Está tudo envergonhado. Sim. A Nélia, nossa maquiadora, hoje. Muito obrigada, Nélia. As marcas criam tendências. Não serão essas tendências muitas vezes também um preconceito para a mulher? Eu acho que pode ser. Porque há muitas mulheres que acham que têm que seguir as tendências literalmente, porque senão vão sentir-se deslocadas e postas de parte. Não são tão cool. Exatamente. E acho que pode ter razão nisso. Mas eu considero errado. Acho que nós não devíamos pensar assim, nem achar que temos que seguir as tendências todas. Eu acho que nós temos que olhar para as tendências como também elas são, que elas têm de criar um objeto de consumo, não é? E é divertido ter umas coisas diferentes, Então, obviamente. Eu faço muito este exercício, que é, sempre que eu vejo uma nova tendência, eu questiono-me, faz sentido para mim? Acho que me vai favorecer, faz sentido, identifico-me, então consumo. Não tenho que entender como publicidade que é, porque nós temos que nos reinventar, temos que criar motivos para consumo e é isso que eu tenho que entender por parte das marcas. É mais um motivo para eu ir visitar, para comprar umas botas, para comprar um sapato. Mas ou que se calhar não é para ti, mas que pode ser para outra pessoa. Por exemplo, as calças à boca de sino ficam bem em determinados corpos, mas noutros corpos não ficam bem. Portanto, eu acho que essas tendências que são criadas pelas marcas apropriam-se, se calhar, a um determinado tipo de pessoas, mas se calhar a outro não. Mas o consumo é bom, é uma terapia também. Quem aqui nunca sentiu aquele bom shopping day em que nós fazemos aquele banho de loja? É tão bom. Não é? Saímos assim com menos uns quilos porque fazemos aquele exercício físico, mas com a autoestima assim mais alta. Mais alguma questão?
Margarida. Acho que realmente, cada vez mais, eu penso que há na sociedade portuguesa, apesar de tudo, menos preconceito em relação à moda. Mas, por outro lado, e também há mais informação. Muito mais informação e muito mais liberdade de escolha. E, portanto, agora, o que é fundamentalmente importante na mulher é um pouco a sua autoestima. E ela saber aquilo que é, aquilo que vale e aquilo que pode ser. E isso também passa também pela sua mente, não é? Eu tenho de olhar para o meu corpo e sentir que gosto dele. Gosto do meu corpo, saber falar com o meu corpo. E se aquilo me diz alguma coisa, aquilo que disse há pouco, e todas disseram coisas muito interessantes, e penso que isso até não me dá a ideia da idade. Porque em qualquer idade uma mulher pode ser sempre elegantíssima. Claro que sim. E meter até uma rapariga de 20 anos, ser até entrar numa sociedade, e às vezes, eu lembro quando era miúda, e agora aqui uma história, eu ia com a minha mãe, a minha mãe foi mãe muito jovem, e ela realmente, eu quando ia com ela, os homens olhavam para ela, eu digo, bolas, eu com 13 anos, está a ver, porque entrávamos em sítios e ela marcava, e havia uma prima minha que tinha 19, também assim, bolas, não vamos sair com a tia, porque realmente nós ficamos ofuscadas. Portanto, eu acho que eu tenho de olhar para o meu corpo, gostar do meu corpo, sair de sentir que estou bem, mas eu também tenho de estar bem interiormente, ter os meus problemas resolvidos. Isso é fundamental. Isso também é associado à moda, porque eu acho que a moda é fundamental. A moda é uma cultura, é uma expressão do tempo em que vivemos. E daí, Também, sim. também, Muitas vezes, é uma sim. forma de arte. Quanto a filosofia, quanto a arte, não há nessa parte. E, portanto, acho que agora, o problema é que muitas pessoas não têm uma autoestima, não sabem aquilo que querem e vão à loja e aquela pessoa diz, olha, vista isto, fica bem. E a psica fica horrorosa. Mas porque disseram que fica bem, portanto, ela tem inputs em vez de ser ao contrário. Exato. Portanto, os meus parabéns, eu gostei imenso desta conversa entre mulheres. E esse casaco laranja fica-lhe a matar, está a Pois ver? está a ver? E eu gosto de laranja. Portanto, eu É não como sou eu, uma gosto é de jovem, cor. eu não sou uma jovem, mas eu sinto-me, ainda hoje alguém me dizia, onde eu trabalho, que a minha colega só usa cores vivas, mas eu gosto de cores Fica-lhe vivas bem? e sinto que ficam bem, porque eu realmente também, por exemplo, eu não gosto de preto, porque eu acho que quando visto preto, sinto-me E faz muito bem, que o preto não lhe moribunda. deve ficar nada bem. Nada bem. Junto ao rosto, Eu sei nada não bem, faz muito bem não usar preto. Pronto, pronto. Eu sempre gostei muito de moda, desde miúda, acho que é uma forma de arte e, portanto, eu lembro-me dos gregos e, de facto, nós gostamos do nosso próprio corpo, sentimos bem, até porque isso em qualquer momento, se for para uma reunião, se não me sentir bem, a pessoa sente-se um bocado insegura, até parece que as palavras saem um pouco trêmulas. E, portanto, isto tudo também tem um pouco de impacto na nossa vida social e na nossa vida profissional e familiar em todos os vetores. Portanto, este programa eu quero dar os parabéns, porque realmente é um incentivo às mulheres e também para elas serem menos complexadas. E se calhar havia de haver era mais pessoas nas lojas que conseguissem influenciar positivamente, em vez de, contrariamente, estarem a empurrar para vender. Porque às vezes a gente veste uma coisa e dizer fica linda, linda, a gente está a sentir horrível. Ou sabe que de facto aquilo não lhe fica bem e tem o poder de decisão porque está segura de si, ou então acaba por ficar ridícula. E portanto acho que não há ridículo em nenhuma idade. Temos de saber escolher de acordo com a nossa idade e toda a idade tem a sua beleza. Agora, o que nós não podemos ter aos 60 ou 70 anos, ter a idade dos 20, porque isso Não volta para trás. Embora haja um fator muito importante, que as pessoas esquecem de um fator, que é biológico. É que geneticamente uma pessoa pode não ter idade do bilhete de identidade. E, por exemplo, na América fazem isso. Há pessoas que têm 70 anos de idade, mas o seu biologicamente e o que conta são as células. Muito obrigada. E falou muito bem. Muito bem. Mais alguma Pertences questão? ao painel. Estamos a chegar ao fim. Eu aproveito para vos convidar para a próxima toca, já no dia 11 de dezembro. A tradição ainda brilha no Natal. Nós teremos tanta coisa no Natal, calças, camisolas, meias, até, e não só. Mas será que esta quadra não merece assim mais cuidado, mais glamour? Vamos falar sobre isto e muito mais, por isso deixo-vos o convite. Não se esqueçam de marcar a vossa presença. Em nome do Observador e do nosso parceiro, o Freeport Lisboa Fashion Outlet e o Vila do Conde Porto Fashion Outlet, agradecer a vossa presença e esperamos por vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada a todos. Obrigada.